686. 18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirmou em conversas no WhatsApp com o ex-secretário de comunicação do ex-presidente Bolsonaro, Fábio Weingarten, que preferia Lula como presidente do que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As mensagens divulgadas pelo portal UOL foram trocadas em 27 de janeiro de 2023, quando Lula já havia assumido a presidência. O comentário surgiu quando Weingarten disse a Cid que o PL pretendia lançar Michele como candidata em 2026, caso Jair Bolsonaro ficasse mesmo inelegível. O ex-presidente Jair Bolsonaro, réu na investigação sobre a elaboração de um plano de golpe de Estado no país, afirmou hoje que, caso seja condenado, não fugirá do Brasil, mesmo que tenha recebido conselhos para fazê-lo. De acordo com Bolsonaro, em entrevista à rádio Auriverde do Bauru, no interior paulista, não houve golpe e as acusações são equivocadas. Se condenado, a pena contra ele pode chegar a 39 anos de prisão. Por isso, Bolsonaro, que tem 70 anos, argumenta que vai morrer na cadeia. O advogado da deputada Carla Zambelli, Daniel Bialski, disse hoje que pedirá que a parlamentar cumpra a pena em casa por questões de saúde. A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O advogado comentou que Zambelli não apresenta riscos porque ela não chegou a ser presa ao longo do processo. Bialski afirmou que Carla Zambelli é inocente dos crimes aos quais ela está sendo acusada e foi condenada. Após o primeiro registro de um caso de gripe aviária na história em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, a China anunciou que vai interromper a compra desse tipo de carne do Brasil por 60 dias. Os chineses são os maiores clientes dos brasileiros na exportação de frango. A medida é adotada automaticamente como parte de um protocolo entre os países. O Ministério da Agricultura reforça que não existe risco no consumo de carne, de frango em geral e ovos. A doença foi detectada em uma granja de Montenegro, é uma cidade que fica na Grande Porto Alegre. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Luiz Silva. 2023 tem o menor número de nascimentos no Brasil em quase 50 anos. Carlos Júnior. Rio registra a primeira morte por febre oropouche no estado. Marcos Antônio de Jesus. Novo plano de segurança viária prevê limitação de velocidade e restrição para a circulação de motocicletas. Hoje teremos entrevista. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, ouvintes do Jornal da Tupi. Um mês depois da redução no preço da passagem das barcas, a cidade de Niterói registrou uma significativa redução no número de carros nas ruas, 6.000 a menos circulando pela cidade a cada semana, o que aponta um estudo da Prefeitura de Niterói, depois da troca da concessão do transporte aquaviário que faz a ligação Rio-Niterói e reduziu bastante o preço das passagens. A travessia Praça 15 Araribóia e também a travessia Praça 15 Charitas. Sidney. E qual é o entrevistado hoje? Sobre esse tema a gente conversa com Marcos Quintela, engenheiro especialista em transportes e diretor da FGV Transportes, Centro de Estudos e Pesquisas em Transportes, Logística e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Os influenciadores digitais, vendedores de ilusões, corrompem a nossa sociedade. Hoje é dia 16 de maio, dia do Gari. Esta semana a Companhia Municipal de Limpeza Urbana foi declarada como Patrimônio Cultural e Material do município do Rio de Janeiro. A gente conhece mais como Conlurb, né? E por isso, ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem o costume de jogar lixo no chão? Conhece algum local com acúmulo inadequado de lixo? Conta pra gente, o WhatsApp da Super Rádio Tupi é 98018-8880, 98018-8880. E a previsão do tempo agora, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de céu nublado. Para o final de semana, o céu vai ter ali algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. No sábado, a temperatura máxima prevista é de 31 graus.
No domingo, os termômetros podem marcar até 33 graus no município do Rio de Janeiro. Boa noite para você que nos acompanha nesta sexta-feira nas nossas várias plataformas, seja pelo Dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi, pelo YouTube. Alexa, boa noite. Boa noite, Cid Rezende. Na Alexa você também ouve o Jornal da Tupi. Obrigada. Olha, educadíssima, assim eu gosto. Vamos pro intervalo e já voltamos. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar! Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,99. Açúcar Alto Alegre R$13,99. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 kg R$19,98. Alcatra peça inteira quilo R$36,90. Filé de frango Seara Rivelli R$18,49. Antártica Latão Pack com 12 a unidade sai R$3,89. Itaipava Pilsen Beta por um malte latão R$3,69. Papel neve com 12 rolos R$12,98. Farinha de trigo 3 coroas R$2,99 no app. Bebida láctea LG 1.150 gramas R$12,99 no app. Queijo prato e também fatiado 150 gramas, R$8,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Cuidar da saúde é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Aqui é o Zé Gotinha e eu tenho um recado importante pra você. Se você faz parte dos públicos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Saiba mais em gov.br/vacinação. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Operação especial de trânsito será realizada neste sábado, 17 de maio, para o jogo entre Vasco e Fortaleza, às 6:30 da noite, em São Januário. A partir de 11:30 da manhã, haverá interdições em ruas como São Januário, General Argolo, do Bonfim, Francisco Palheta e Avenida Roberto Dinamite. Agentes orientarão o tráfego na região. Super Rádio Tupi. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Leite longa vida Santa Clara 4,99. Arroz caçarola 5 quilos 19,98. Leite condensado Italac 4,97 no Unidos Clube. Alcatra bovina peça inteira 36,90. Ovos 20 unidades 12,98 no Unidos Clube. Cerveja Heineken latão 5,79. Lava roupas Surf 1,600 13,97. Beba com moderação. Supermercados Unidos. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 13 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. Muito bem, é a primeira participação no Jornal da Tupi do Paulo Lage. Tudo bem, Lage? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todo mundo aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Continuo destacando a movimentação das vias expressas, Sidney, porque está bem complicada a situação para quem está circulando por elas. Avenida Brasil, nesse momento, retenções por ambas as pistas. Pior, até o trecho de Ramos, para quem vai seguir em direção ao centro da cidade. Falando também da linha vermelha, teve acidente mais cedo entre utilitário e carro, ocupa uma faixa nesse momento na altura do Hospital Universitário do Fundão, para quem segue em direção à Baixada Fluminense, pista contrária, retenções da Maré até a chegada ao Caju. Esse trânsito lento em direção ao centro do Rio é por conta da Ponte Rio-Niterói. Continua a travessia bem complicada para quem sai da capital para Niterói, com o tempo médio estimado de travessia em 44 minutos. Para ambos os sentidos, as vias internas servem de opção. É o caso da Leopoldo Bulhões, até mesmo a passagem da Rua Uranos, sem dificuldades para você que vai seguir rumo à zona norte da cidade. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça um veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. Daqui a pouco eu tô de volta. O Jornal da Tupi. Maurício Bastos, na sequência. Sidney, a gente está de olho numa situação que está acontecendo na Rua Medina, no Meier, desde a madrugada. Um poste caiu, um acidente por volta de 4:30 da manhã. Esse acidente aconteceu na região do Meier. Rua Medina, para quem não conhece, ela fica na descida do viaduto do Meier, para quem vem do Jardim do Meier e quer acessar a região da Rua Dias da Cruz. Pois bem, esse veículo bateu no poste e derrubou essa estrutura por volta de 4 horas da manhã, e até agora a via permanece interditada. Está sendo montado um esquema de faixa reversível na região, na Rua Silva Rabelo, está operando em mão dupla entre a Rua Medina e a Rua Grauben Barbosa, e as equipes da Light permanecem no local para tentar resolver a situação. Portanto, continua interrompido o trânsito na Rua Medina. Atenção, motorista que está passando pela região do Meier, muita paciência. Sidney. Deixa eu pedir aqui ao ouvinte da família Tupi colocar na agenda, nos dias 24 e 25 de maio, gente, sábado e domingo, vem aí o Festival 021. A entrada é gratuita, entre 2 da tarde e 10 da noite. Gastronomia, moda, artes, feira popular, um monte de atrações, com a presença dos comunicadores da Tupi, inclusive, baterias das escolas de samba, Portela, Império Serrano, shows ao vivo com Terreiro de Crioulo e Grupo Tá Na Mente. A única coisa que você pode fazer, além de curtir bastante, é levar 1 quilo de alimento não perecível, fazer a diferença na vida de quem precisa. Isso é muito bacana, a gente se sente bem, se sente melhor. Festival 021 no Parque Madureira, sábado e domingo. Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro, realização Agência Siga, e a mídia oficial é Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Chegou aqui o Wellington Campos, já vai falar do Flamengo, já vai falar da CBF, tá uma agitação danada no futebol brasileiro, na cúpula lá do futebol, porque é aquela dúvida, o que pode acontecer daqui pra frente, já tem data até da próxima eleição. Tudo bem, Wellington? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite. Realmente o Edinaldo Rodrigues, né, foi afastado pela Justiça do Rio de Janeiro, que determinou o Fernando Sarney como interventor, e hoje ele confirmou as eleições para substituir o Edinaldo Rodrigues para domingo, dia 25 de maio, um dia antes da convocação do Carlo Ancelotti. As chapas podem ser inscritas entre os dias 18 a 20 de maio. Das 27 federações, 19 fizeram um manifesto pela saída do Edinaldo Rodrigues, dizendo que ele é centralizador, que elas querem ter uma participação maior na vida do futebol brasileiro. E já que eu falei da seleção, Carlo Ancelotti definiu com Rodrigo Caetano a pré-lista para a convocação no dia 26 de maio. Os nomes não serão revelados, mas Casimiro, na Inglaterra, confirmou conversa com seu ex-técnico
Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Não será surpresa se o Casemiro retornar à seleção do Brasil. Está fazendo falta, viu, Sidney? É um jogador inteligente, experiente e meio campo, a gente não pode desprezar nunca essa competência. Temos aqui na casa o Gerson, né? Um meio campo fantástico, né? Na história das melhores seleções do mundo. Quem fizer uma nova convocação vai incluir o nome do Gerson. Agora, me diga uma coisa, o Sarney, que é agora o interventor, ele pode ser candidato? Ele pode, ele inclusive, por que ele é o interventor? Porque ele é o mais antigo vice-presidente da CBF e o mais velho de idade, é o que diz o estatuto da entidade. Mas por enquanto, oficialmente, não apareceu ninguém. O Ronaldo Fenômeno já descartou ser candidato à presidência da CBF. Mesmo depois, porque anteriormente ele tinha esse desejo, tinha essa vontade. Quando ele sentiu uma rejeição, né, por parte da presidência da federação, ele não quer submeter o nome dele para um eventual vexame, né? Porque nas entrevistas ele dizia que ia mexer muito nos campeonatos estaduais, que é a galinha dos ovos de ouro, né, dos presidentes de federações. Aí eles ficaram com medo do Ronaldo Fenômeno. É isso mesmo. O Madureira quer falar sobre isso? Diga, Madureira. Não, o problema é que a CBF, infelizmente, hoje é um grande valão de esgoto, porque pouco adianta afastar o presidente se os presidentes das federações estavam todos do bolso do presidente que foi excluído agora, que há poucos meses, para se eleger praticamente em unanimidade, dobrou os salários. Foi a unanimidade. Foi unanimidade, né? Dobrou os salários dos presidentes da federação. Realmente, é difícil se encontrar alguma pessoa minimamente honesta que queira se meter nesse vale-a-culto de pessoas que não têm o menor escrúpulo. Wellington, o fato da convocação ser feita um dia antes da eleição, um dia depois. Um dia depois. A eleição vai ser um dia depois. A eleição é no dia 25, domingo, e a convocação é na segunda-feira, dia 26. Muito bem, então vou inverter a pergunta mesmo com essa alteração. Uma coisa contamina a outra? Não, sem problema. Né? Sem problema. Tá certo. Até porque o Fernando Sarney já avisou que manterá o Carlo Ancelotti, porque a aprovação popular foi muito grande. É verdade. Daqui a pouquinho, então, você volta a falar do Flamengo, tá? O Wellington Campos, 18h21. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Sábado, 17 de maio, tem Semana S na Praça Mauá. Um evento gratuito promovido pelo Sesc RJ e pelo Senac RJ. A partir das 11 da manhã vai ter gastronomia, recreação, serviços de beleza, atividades esportivas, banho e tosa para o seu pet e muito mais. Às 17 horas, baile chave de Madureira e às 19, show da Isa. É só chegar e aproveitar. Não perca, é grátis. Sábado, 17 de maio, a partir das 11, na Praça Mauá. Promoção Sesc e Senac RJ. Você é militar das Forças Armadas ou da Polícia. Agora você pode contar com uma assessoria exclusiva. NH Assessoria e Consultoria Militar. Ligue e agende seu horário. 21 3950 0552. Ligue ou nos chame no WhatsApp.
Obras de instalação de tubulações interditam parcialmente até 8 de junho a Rua dos Rubis, em Rocha Miranda, na Zona Norte. Uma faixa de rolamento será ocupada junto à calçada esquerda entre a Avenida dos Italianos e a Rua dos Topázios, das 8 da manhã às 6 da tarde. A interdição consta em portaria publicada no Diário Oficial do Rio, em 14 de maio. Super Rádio Tupi. Aniversário Presunic. Até domingo no clube, óleo de soja lisa 5,99. Filé de peito de frango sadia 1 kg 17,99. Alcatra com maninha peça quilo 35,98. Aniversário Presunic. Burguesinha, 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 burguesinha. Dia 17 de maio no Qual Stage. Seu Jorge, com a estreia do show Baile à la Baiana, uma celebração da riqueza cultural do Brasil. Gosto de ficar contigo. Dia 17 de maio, Seu Jorge. Garanta o seu ingresso em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Te amar é bom, mas às vezes é difícil. Neste sábado, 18h30, em São Januário, a bola rola e a Tupi comanda o futebol. Na volta para casa, Cruz Maltino tenta aliviar a pressão no Brasileiro. Vasco, Fortaleza. Narração do Brabo do Rádio. Comentários do que deixa você na cara do gol. Super Futebol Tupi Team 5G. Neste sábado, Vasco e Fortaleza é na Rádio Forte no Esporte. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h25. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Se o Azedo estava já pretendendo falar sobre outra pauta, não teve jeito, vai ter que falar agora sobre a gripe aviária, porque o Brasil confirmou seu primeiro caso, eles chamam de H5N1, em uma granja comercial em Montenegro, Rio Grande do Sul. E é uma complicação pra gente, né, Azedo? O que pode acontecer daqui pra frente, hein? Será que o que você avalia politicamente? Boa noite. Boa noite, Sidney, Maurício, Marcelo. Boa noite, Azedo. Olha, a repercussão disso é péssima, né? Porque a China ontem já suspendeu a compra da carne do frango brasileiro, né? A China é o maior consumidor de frango produzido no Brasil. São 562 mil toneladas de frango que eles consumiram ano passado, eles suspenderam de acordo com um protocolo bilateral que existe entre o Brasil e a China, né? Mas é uma suspensão por 60 dias que pode ser prolongada, e hoje a União Europeia e a Argentina também suspenderam as importações de frango, né? Isso é um baque tremendo para o nosso agronegócio, para a nossa economia, porque é um produto que estava em franca expansão em termos de comércio internacional, né? Principalmente na Ásia. A Ásia está consumindo muito frango brasileiro, além da China, dos Emirados, o Japão e as Filipinas, e no Oriente também, no Oriente Médio também, os países árabes, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita estão entre os 5 maiores compradores, né? E no caso da gripe aviária, quer dizer, não existe marca Montenegro de frango, existe o frango made in Brasil. Então é uma ocorrência dessa, ela tem impacto em termos de imagem do produto, de acionamento de medidas sanitárias muito grande, né? O que o governo está fazendo, o Ministério da Agricultura, acionou um plano de contingenciamento para eliminar as aves, né? Isolar a área, eliminar as aves e manter um raio de 10 quilômetros em torno das unidades produtivas de controle sanitário absoluto.
Vamos ter que torcer para essa coisa não aparecer em outro lugar. É verdade. O Madureira e o Maurício têm perguntas para você. Começaremos pelo Marcelo. Diga, Marcelo. Só um comentário, né, Azedo? E também tem o lado do produtor, porque para você poder recuperar a credibilidade para exportar, você vai ter que sacrificar, abater milhões de aves, né? E isso também tem consequências para o mercado interno, né, de produção aviária e de ovos também, o que pode também ainda agravar o problema da inflação, você não acha? Olha, no primeiro momento, os especialistas estão falando que pode ocorrer o contrário, porque como esses países vão deixar de comprar do Brasil, então você vai ter uma oferta de frango maior no mercado interno e o preço do frango tende a cair, porque isso não atinge só o frango que está sendo eliminado, entendeu? Atinge o frango e queima o filme dos frangos todos, entendeu? Embora você não tenha risco de contaminação pelo consumo da carne e dos ovos. A contaminação ela se dá para o ser humano, né, pelo contato direto. Ela ocorre com os tratadores, outras pessoas que têm contato físico com o frango, esse frango vivo, né? Agora, Azedo, essa questão enfim, meramente comercial, né? A gente está acompanhando aqui que trata-se de um protocolo bilateral envolvendo Brasil e China, em que há, no caso do aparecimento de um surto desse tipo de doença, ou de um caso, né, o primeiro na história do Brasil, a exportação ela tem que ser interrompida. Mas falando da questão sanitária interna aqui no país, o Ministério da Agricultura faz questão de que não há risco no consumo de frango e dos ovos aqui produzidos no Brasil. Isso é um recado que merece enfim, a atenção da população, para que não haja também nenhum tipo de pânico, né? Ninguém deve deixar de comprar um frango e consumir um frango por causa disso, porque essa coisa está sob controle. O problema maior é o ponto de vista das exportações, da economia, da imagem, né, do produto, porque esses protocolos são rigorosíssimos e eles às vezes são utilizados politicamente. Então, por exemplo, com relação à China, como o Brasil e a China estão de boa, eles vão fazer tudo o que podem para, respeitando as garantias sanitárias, restabelecer rapidamente o abastecimento, até porque eles têm um problema alimentar muito grave, eles têm falta de proteína na China, eles têm que consumir, eles não compram só porque gostam do frango brasileiro, eles têm necessidades vitais com relação à questão alimentar. Agora, na União Europeia já é outra coisa. Na União Europeia a gente sabe que existe um lobby fortíssimo dos agricultores, principalmente os agricultores franceses, contra o agronegócio do Brasil. Isso, inclusive, é o maior entrave ao acordo do Mercosul com a União Europeia. É isso, vamos lembrar o nosso ouvinte que tem duas empresas por siglas muito conhecidas, talvez não de todos, que é BRF e a JBS. A BRF, ela administra Sadia e Perdigão, duas empresas que todo mundo conhece, né? E a JBS é Seara. Provavelmente vão perder dinheiro, não resta dúvida. Agora, em abril, o Brasil exportou 119 mil toneladas de carne de frango e 75% da produção brasileira fica no mercado doméstico, mercado interno. Preocupação do Maruíra agora há pouco, que fez a pergunta para o Azedo. E a gripe aviária tem um problema quando ela é transmitida para outro animal, por isso que tem que se dizimar, tem que acabar, tem que, infelizmente, não pode permitir que o frango permaneça vivo. Ele traz problemas seríssimos para outros animais, torcicolo, incoordenação motora, alta mortalidade, enfim, tem uma série de problemas. Aves também, em geral, sacrificam muito. Ela é menos letal porque a gripe não pega de pessoa para pessoa, mas ela também é letal para o ser humano. Então ainda tem esse aspecto de ordem de saúde pública, e certamente o brasileiro vai se perguntar, e aí? E eu com isso, né, Zedo? O negócio é sério, e
ali, assim, os maiores produtores são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São estados vizinhos, né? Então, é uma coisa que tem que ser controlada rapidamente, porque isso se espalha, aí vai ser uma catástrofe. Muito bem, é verdade, é isso aí. Bem lembrado e bem levantado os pontos pelo Luiz Carlos Azedo. Azedo, bom fim de semana para você, até a próxima segunda-feira. 18h33. E agora, as informações do trânsito mais atualizadas você tem com Maurício Bastos. Para o nosso ouvinte, Sidney, que está passando pela linha vermelha nesse momento, muita atenção, especialmente você que está a caminho da Baixada Fluminense, tem um trecho da pista ali na altura do terminal de cargas da Infraero, logo após a Ilha do Fundão, logo após a ponte que vem a seguir em seguida do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Pois bem, naquele trecho a pista está fresada em função de uma manutenção, de uma obra de recapeamento já na pista a caminho da Baixada Fluminense, e os motoristas ali naquele trecho são obrigados a reduzir a velocidade. Isso gera um congestionamento que se estende até a altura do Caju. Trânsito bem pesado, portanto, na linha vermelha para o motorista que está a caminho da Baixada Fluminense em função dessa manutenção na altura do terminal de cargas, isso na pista sentido Baixada Fluminense. Sidney. 18h34, intervalo e já voltamos. Da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Se você pensou em melhorar o controle da sua glicemia, pensou em Smart Med Levinson. Chega de furar o dedo todo santo dia. Monitoramento totalmente automático, 24 horas por dia, direto no seu celular, com leituras a cada 5 minutos. É muita tecnologia a serviço da sua saúde e qualidade de vida. Aproveite essa super promoção do Smart Med Levinson. Compre o sensor e ganhe o transmissor grátis. Acesse supersaudávelshoping.com.br e garanta já o churrasco ou feijoada. Agora é só aproveitar! Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,99. Açúcar Alto Alegre R$13,99. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 kg R$19,98. Alcatra peça inteira quilo R$36,90. Filé de frango Seara Rivelli R$18,49. Antártica Latão Pack com 12 a unidade sai R$3,89. Itaipava Pilsen Peta por um malte latão R$3,69. Papel neve com 12 rolos R$12,98. Farinha de trigo 3 coroas R$2,99 no app. Bebida láctea LG 1.150 gramas R$12,99 no app. Queijo prato e também fatiado 150 gramas, R$8,99 no app. Rede Economia. Vai começar o Festival 021 no Parque Madureira. Um super evento gratuito no próximo sábado e domingo. Presença dos comunicadores da Tupi. Super Rádio Tupi. Toda nossa gente que nasceu para vencer. Baterias das escolas de samba Jacaredinho. E Unidos da Ponte. E shows ao vivo. Com terreiro de crioulo e tá na mente. Eu nunca amei, pois nunca encontrei alguém. Traga 1 quilo de alimento não perecível e faça a diferença na vida de quem precisa. Local: Parque Madureira Mestre Monarco. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro. Realização: Agência Siga. Mídia oficial: Festival 021 no Parque Madureira. Começa no sábado que vem. Para esta noite, a previsão do tempo é de céu nublado. Para o final de semana, o céu vai ter algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. No sábado, a temperatura máxima prevista é de 31 graus. No domingo, os termômetros podem marcar 33 graus. Até lá, hein? No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar temperaturas entre 17 e 31 graus. Super Rádio Tupi.
Extra Mercado, seu fim de semana com mais qualidade, variedade e economia. Filé de peito de frango congelado Sadia, bandeja Zip, quilo 18,99. Queijo mussarela importado fatiado 100 gramas, 3,99. Feijão preto máximo, quilo 6,99. Macarrão piraquê 400 gramas, 3,99. Papel higiênico personal 12 rolos, 14,99. Baixe o app Extra Mercado e tenha descontos exclusivos para cliente Clube Extra. Mais que mais barato. Extra. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Meus fechamentos, aqui é Paulinho Gogó, tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha, uma nega Juju, um Paulinho Tuntum e um amigo da onça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista, lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco, aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h39. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E quer jantar depois de um dia corrido? O app do Mac tá com um cupom exclusivo pro Drive que vai te salvar. Cheeseburger e refri por R$ 9,90 e 12 mil pontos extras no meu Mac. Passa no Drive. Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, para atualizar a movimentação da linha amarela. A movimentação tá ruim em ambas as pistas, pior nesse momento para quem vai em direção à Barra da Tijuca. Começa no trecho de Bom Sucesso, vai assim até pelo menos a chegada à Praça do Pedágio. A autoestrada Grajaú Jacarepaguá surge como alternativa, melhores condições observa até a chegada à Estrada dos Três Rios. Quem vai seguir pela Pastor Martin Luther King Jr. continua a lentidão entre Inhaúma e Tomás Coelho. A Estrada Velha da Pavuna é a melhor alternativa para você que vai para esta região da Zona Norte da cidade. Mais à frente ainda na Pastor Martin Luther King, a altura de Vicente de Carvalho e Girajá também estão apresentando um panorama mais intenso. Aniversário Presunic, ofertas e cupons para todo lado. Até domingo no clube. Alcatra com a minha peça quilo, R$ 35,98. Aniversário Presunic. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. E agora vamos ouvir juntos a reportagem de Marcos Antônio de Jesus. Boa noite, Sidney Rezende. A Prefeitura do Rio apresentou nesta sexta-feira um novo plano de segurança viária para a cidade. Entre as ações previstas estão parcerias com aplicativos de entrega e transporte por motocicletas. Durante a coletiva, o município anunciou ainda a expansão das motofaixas com a meta de chegar a 200 quilômetros até 2028, número 33 vezes maior que os atuais 6 quilômetros, e a restrição de circulação de motociclistas em vias expressas da cidade a partir de junho. As primeiras vias que vão ter espaço para circulação já a partir de junho são a Avenida das Américas, a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Brasil. Em 2024, os acidentes de moto causaram uma média de 2 mortes diárias no município. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, comparou a situação a quase uma epidemia, dada a quantidade de acidentados que ocupam os hospitais da rede municipal. Hoje, de cada 4 cirurgias que a gente realiza ortopédicas, 3 são cirurgias provenientes de acidentes de moto. Então, cirurgias de emergência. Então, isso domina o nosso panorama epidemiológico, cirurgias ortopédicas. A gente tem verdadeiras alas inteiras de hospitais com pacientes para operar depois de um acidente de moto. E o nosso custo no ano passado, só com as cirurgias, superou a 130 milhões de reais. Dentre as ações para frear o número de mortes estão medidas punitivas para condutores infratores,
elaboração de políticas públicas para a segurança viária, campanhas de educação para condutores, passageiros e clientes. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. Expresso do Madureira. Meus amigos, minhas amigas, vivemos a era dos influenciadores digitais. Todos com milhões de seguidores são cortejados e regiamente pagos pelos anunciantes que se aproveitam da influência, entre aspas, do influenciador, mais aspas ainda, para vender seus produtos e serviços. Examinados de perto, pouquíssimos dos tais influenciadores digitais têm algo de conteúdo importante a oferecer. Só tem exibição de fortuna, seus automóveis importados, suas viagens, suas joias. Poucos ou nenhum apresentam conteúdo reflexivo importante para a evolução do ser humano e da sociedade. Isso me parece muito danoso, principalmente para os nossos jovens que veem na riqueza imediata e no individualismo exuberante como um ideal de vida a perseguir. Nessa semana tivemos o espetáculo patético da influenciadora Virgínia Fonseca, convocada pela CPI das bets, que investiga os sites de apostas, que hoje é um problema seríssimo, que atinge principalmente as famílias mais pobres dos brasileiros, que se endividam em busca de uma ilusória fortuna fácil. Esses influenciadores que não têm nada de relevante para comunicar se dedicam a influenciar os jovens, principalmente, com esse sucesso fácil, com a fama pela fama, com a exibição de uma riqueza pobre de espírito e que só ilude as pessoas com o ideal de sucesso individualista, egoísta e mesquinho. Virgínia Fonseca, convocada pelo Senado para depoimento na CPI das bets, ela é anunciante de uma poderosa empresa de bet. Essa dona Virgínia, pasmem, ela tem 53 milhões de seguidores, quase um quarto da população brasileira. A inquisição no Senado, ou a inquirição, melhor dizendo, foi uma exibição de deboche por parte da tal influenciadora e de ignorância de muitos parlamentares que ridiculamente sucumbiram ao discurso demagógico da sagaz comunicadora, que é uma espécie de Paulo Marçal de saia. Alguns políticos se deram ao desplante de tirar selfies e bajular Dona Virgínia, esquecendo do mal que a sua mensagem causa às famílias brasileiras. Meus queridos ouvintes, não se deixem iludir por esses gurus de fantaria. Não se deixe influenciar por ninguém, pois o importante, meus amigos, é cada um seguir a sua consciência e os seus princípios. É isso, 18h45. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Isabelle Benito. A Real Pax tem carinho e respeito pelos clientes, afinal são mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho em menos de um ano, mas tinha a Real Pax ao seu lado. Ouça o depoimento. Eu não sabia nem o que fazer e eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compra qualquer carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. A
Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje, 16 de maio, é dia do Gari. Que bacana, hein? Sou fã do Gari. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana foi declarada como patrimônio cultural e imaterial do município. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem o costume de jogar lixo no chão? Seja sincero, hein? WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Boa noite, Cid Rezende, aqui Mário Pereira, advogado da Tijuca. Em relação à pesquisa, a qualidade de morador da Tijuca há mais de 50 anos, hoje é um dos bairros com mais asseio do Rio de Janeiro. Porém, o subúrbio é um caos total, totalmente desprotegido da prefeitura, que não faz apanha do lixo acumulado em diversos bairros. Parabéns pelo excelente e abençoado programa. Sidney Rezende, boa noite. Wilson, morador de Vista Alegre. A respeito da pesquisa de hoje, se eu tenho costume de jogar lixo no chão, não. Eu trabalho com um aplicativo, meu carro, eu cato lixo pra caramba. Quando eu como alguma coisa dentro do carro, eu deixo tudo dentro do meu carro. E quando eu chego em casa, jogo na lata do lixo. E aonde eu moro tem bastante lixeira. Só que o povo, infelizmente, é muito porco. Joga lixo pela rua. Boa noite a todos. Wilson, motorista de aplicativo, morador de Vista Alegre. Sidney Rezende, boa noite para você e todos na mesa. Eu tenho um hábito sim de guardar todo meu lixo, até no bolso, mas não jogo no meio da rua, já pensando mesmo no trabalho que a gente vai dar ao Gari, entendeu? Garrafa quebrada eu amarro e boto um bilhete identificando que é vidro para que ele não se machuque, tudo isso pensando no trabalho do Gari. Um abraço a vocês, aqui é Jailson de Belfor Roxo. Boa noite, Cid Rezende, boa noite a todos aí. Olha só, o lixo aqui na minha rua, sou o Geninho daqui de Gero Leal. O lixo aqui é terças, quintas e sábado. Eles costumam passar 9h30, 10 horas. Quando é 15 para 9 é que eu boto lixo na rua, entendeu? E eu não jogo lixo no chão. Eu detesto jogar qualquer coisa na rua, eu não boto, procuro uma lixeira ou então boto no bolso um papel para não jogar na rua, muito feio. O Brasil é o único país que tu vê essa sujeira aqui. Tem país aí fora, eu nunca fui não, mas sei que é tudo limpo, não tem um palito de fósforo no chão, entendeu? Ótimo programa. Boa noite. Geninho de Gero Leal. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Ô Maurício, a rotina da limpeza pública ela é importante, o senhor provou isso. Quando você sabe que o caminhão de lixo ou que os garis vão fazer aquela limpeza naquele determinado dia, aproximadamente naquela hora, pode fazer o que esse senhor fez, somente deixar o lixo apropriadamente para ser levado, retirado naquele período, porque está acontecendo um detalhe muito curioso, muitos porteiros trabalham muito certinho, botam enlaçado, ali o lixo aprumadinho e tal, demora 1-2 horas e o caminhão não aparece, alguém lá, era um antigo papeleiro, catadores e tal, e outras pessoas não querem atribuir a isso, porque são profissionais, eles ganham pão cada dia levando o que é reciclável, mas outras pessoas chutam, o cachorro faz xixi, outro empurra para cima da rua, aí o carro passa em cima, carro de passeio, tem isso. E estão roubando muita coleta, que a pessoa chama de lixeira, né? Essas caixas coletoras, isso aí tá um absurdo. Essas papeleiras, né? E é um outro problema, né? Que é a questão que é a questão climática da cidade, né? A gente tem em vários períodos do ano, né? Muito calor e muita chuva. Isso é o novo normal não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do planeta em função das alterações climáticas. E aí a gente está sujeito ao quê? A uma chuva a qualquer hora, e aí a chuva cai em meio aí ao lixo espalhado. A gente tem entupimento de boca de lobo, de bueiro, de galerias de águas pluviais, provocando o quê? Ruas cheias, enchentes. É realmente um problema muito grave que deve ser coletivo. A sociedade deve pensar em conjunto, não apenas a empresa de limpeza urbana, mas a população. Isso aí, o Maurício falou tudo. Antes da gente reclamar da Conlurb, a gente também tem que botar a mão na consciência e verificar se nós, cada cidadão, dá o tratamento correto ao seu lixo, né? Se joga papel na rua, se escoa esgoto clandestino, né, em rios e tudo mais. Eu acho que essa atitude cívica é muito importante
para que você possa realmente cobrar das autoridades e da Conlurb, né, uma atuação mais efetiva. Ô Madureira, meu cãozinho Tog, de fazer 7 anos de idade, vira-lata, ele só faz as necessidades dele no poste onde tem uma caixa de lixo, coletadora, aquela laranjinha. Você acha que ele é educado? Evidentemente que ele é educado, mas mais educado ainda é o dono dele, que recolhe, né, o material que o Toby produz, né, que ele não tem, como um canino, ele não tem condições, né, de manipular. Agora, sempre com o saquinho de lixo na mão, aquela história. Isso. Qualquer tutor, né, no meu tempo era dono de cachorrinho, de qualquer bichinho, né, ele está preocupado, né, que o seu bichinho não colabore para a sujeira da cidade. Olha, o Sérgio que está aqui ao seu lado está aplaudindo você pelo depoimento. Ele vai ganhar uma caixa de bombom, porque eu sou o tutor, né? Fantástico, cara. Só faltou o Madureira chegar e falar que o dog também puxa a descarga para recolher o dejeto. Não, ele faz isso também, profundamente educado. E ele espera os demais usarem também para que não desperdicemos muita água. Meu cachorro Tog é muito educado. 18h53. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Leite longa vida Santa Clara 4,99. Arroz caçarola 5 quilos 19,98. Leite condensado Italac 4,97 no Unidos Clube. Alcatra bovina peça inteira 36,90. Ovos 20 unidades 12,98 no Unidos Clube. Cerveja Heineken latão 5,79. Lava roupas Surf 1,6 kg 13,97. Beba com moderação. Supermercados Unidos. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O mês de abril, com as tarifas de 145% aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos chineses, já registrou um movimento de aumento das vendas da China para o Brasil. Grandes transportadoras informaram que as remessas de produtos chineses para o Brasil aumentaram 20% em abril e, no caso de eletrônicos, cresceram 40%. Mas a trégua na guerra comercial está animando os empresários brasileiros que temiam a invasão de produtos da China. A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, analisa que a trégua vai aliviar a indústria nacional, que em muitos casos não suportaria a concorrência de preços. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h56. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar pelo Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães, boa noite. Alô, Sidney. E o monstro tá voltando, hein? O monstro é o zagueiro, Thiago Silva. Lá em Caxias do Sul, ele já foi jogador do Juventude. Tá voltando a jogar pelo Fluminense. Ele foi preservado na partida contra a União Espanhola. Volta domingo. É a principal notícia de agora que a gente traz aqui no seu programa. Volta a equipe, sai Ignácio, ele faz a zaga com Freitas. E eu já posso confirmar o time que deve ter Keno também entrando na vaga de Canóbio. Canóbio que será operado amanhã na maçã da face. A Renata falou, fala maçã da face para não falar o nome do osso, que é muito complicado e o ouvinte não ia entender. Ela falou assim para mim, fala que o Canóbio vai ser operado da maçã da face. Na verdade é o osso que compõe o que a gente chama popularmente de maçã da face, né? Isso quebrou o osso
Quebrou naquele choque com o goleiro do União Espanhola e amanhã ele será operado no Barra d'Or. E a cirurgia é para certamente reconstituição, né? Isso demora, hein? Vai demorar a recuperar, depois ele vai ter que usar máscara. Para mastigar comida, hein? Como vai ser isso, hein? E para treinar ele vai ter que usar máscara. Depois, mas há uma preocupação que ele poderia ficar de fora do Mundial. Sim. A informação que a gente traz é que isso não vai acontecer. É uma cirurgia bucomaxilar facial. Perfeito. Que pronúncia. O nome é ótimo. Brincadeira. Bom, e demora quanto tempo essa recuperação, hein? Não foi dito. O Fluminense não tem hábito de falar sobre a recuperação de atletas. Inclusive, eu tenho aqui o diagnóstico de todos eles que estão hoje no departamento médico. Rapidamente, Otávio, caso mais grave, tendão de Aquiles, rompeu da perna direita. Lima, lesão de grau 1 na coxa direita. Guga, lesão de grau 1 na coxa esquerda. Cano, lesão do cano no ligamento, passou por cirurgia. Como é que é? Cano, lesão do cano? Cano. Não entendi. Cano, lesão, grau 2 de ligamento. Não, você falou cano, lesão no cano. É? O cano do cano. Exato. Gozado que eu nunca fiz uma função de torneiro mecânico. Meu pai queria que eu fosse serralheiro, mas torneiro mecânico, e eu falei, que cano, né? Saí bem nessa. Só um segundo, esse jogador entra sempre no segundo tempo, é porque ele não tem condição física para jogar o jogo inteiro? Quem? O Cano? Ou porque... Não, o Cano sempre foi titular. O Cano sempre foi titular. Então eu tô sabendo pouco. Quem entra no segundo tempo e às vezes para tentar suprir a ausência dele é o Everaldo, que acabou perdendo. Ou é o Keno? Tem o Keno também, não tem? O Keno. Eu confundi o Cano com o Keno. Domingo vai ser titular. Porque o Canóbio está fora de... Cano é argentino e Keno é quem entra no segundo tempo. E hoje todos os jogadores estiveram aqui próximos da Rádio Tupi, vieram aqui no consulado americano, jogadores do Fluminense, para tirarem o visto para a disputa do Mundial. São 35 jogadores que cada clube pode inscrever no Mundial que será realizado nos Estados Unidos. Será que o Trump vai barrar alguém? Não sei, mas se você quiser e não gosta de nenhum jogador do Fluminense, mande um fax para ele. Você é do tempo do fax, eu sou do tempo do Zap, você é do fax. Tá certo, e tem gente aqui na época do Telex, mas não vou dizer quem é não. Bem, 18h59. Jornal da Tupi. Esporte. E vamos dar sequência aqui, esteve aqui para falar da CBF, o Wellington Campos, e volta para falar do Flamengo. Vitória boa ontem, Wellington. Belíssima vitória, o time jogou muito bem, agradou o torcedor que foi ao Maracanã, mais de 65 mil pessoas presentes ao Maracanã, quase 4 milhões de reais de renda, e o Flamengo entrando definitivamente no páreo para a classificação. Só depende dele. Vitória contra o Tátira aqui no Rio de Janeiro também dará classificação ao Flamengo. Para o jogo clássico com o Botafogo domingo no Maracanã às 18h30, Gerson está fora, suspenso pela expulsão na partida da última rodada. E também não teremos o Eric Pulgar e o Alan entregues ao departamento médico. Com isso, o Everton Araújo será mantido no meio-campo rubro-negro. Questão do lixo. Enquanto não tratarmos o lixo com luxo, vamos ter problema. Faz sentido, a observação válida. Obrigado, Wellington Campos. É o tema de hoje da nossa pesquisa. 19h, é hora da entrevista. Entrevista. Município de Niterói, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Para quem, como se fala, é do outro lado da poça em relação aqui à cidade do Rio, Niterói já está sentindo a mudança gerada depois de pouco mais de um mês da redução das tarifas nas linhas Araribóia e Charitas, linhas que ligam Praça 15 à Praça Araribóia, no centro de Niterói, e Charitas, que é outro bairro muito importante, caminho para a região oceânica de Niterói. Um levantamento realizado pela Prefeitura do município aponta que entre a primeira semana do mês de março e o mesmo período de abril, houve uma redução de cerca de 6 mil veículos nas ruas semanalmente, levando em conta aí a contagem de veículos no trecho da Avenida Quintino Bocaiúva, em Charitas, que é um importante corredor daquele município. A gente lembra que as reduções nos valores das passagens ocorreram depois da troca da concessão do sistema aquaviário, que passou a ser operado desde fevereiro pelo consórcio Barcasio, em substituição à CCR Barcas. Para falar sobre a influência da redução do preço na passagem no trânsito dessa importante cidade que tem, enfim, o tráfego crônico como um dos problemas crônicos, a gente conversa agora com o Marcos Quintela, que é coordenador da FGV Transporte
Transportes. A FGV Transportes é o grupo da Fundação Getúlio Vargas responsável pelos estudos de mobilidade urbana. Marcos Quintela, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Tupi. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Maurício, Madureira. Boa noite. Para sua disposição aqui. É um dado que a gente pode comemorar, reduzindo o preço da passagem, dando acesso à população a um verdadeiro transporte de massa e reduzindo e diminuindo o trânsito na cidade. A gente pode considerar algo positivo para a cidade? Certamente é um avanço, né? Porque a gente só vê o contrário, né? Preços de transporte aumentando. E o transporte, ele é o único serviço que participa 24 horas por dia, todos os dias da vida das pessoas, né? Ou seja, você depende de tudo na vida para que você venha fazer de lazer, trabalho, qualquer coisa, fazer compra, tudo transporte. Então, e há uma acessibilidade muito grande no bolso, né? O transporte, ele é muito caro, né? O Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo, logicamente, Niterói e São Gonçalo, sofre muito com a falta de integração, né? Ou seja, você não consegue nunca tomar um modo de transporte apenas para sair de A até B, ou pega dois modos e no máximo que isso acontece com algum tipo de bilhete de integração, mas você é obrigado a pegar 2, 3, 4 modos de transporte e você paga muito caro por isso, né? Então acho que isso aí é um avanço. O transporte de barcas não é um transporte necessariamente de massa, tecnicamente, né? Ele não é de alta capacidade, mas é um transporte muito importante que vai ajudar muitas pessoas, ainda mais que nós temos a ponte Niterói permanentemente congestionada, né? Então você tem hoje um avanço e vai aumentar cada vez mais o número de usuários, porque você está tornando o transporte acessível. E pensando como metrópole, isso contribui também para a movimentação de veículos no município do Rio de Janeiro, uma vez que reduz o número de automóveis na ponte Rio-Niterói, reduz a circulação desses veículos a caminho de Niterói, reduzindo aí esse impacto na cidade. Isso é sempre esperado. Por quê? Porque a base de uma cidade deveria sempre ser o transporte de massa. Transporte de massa é metroferroviário, né? Seria metrô e trem. Como nós ainda estamos muito longe disso, né, qualquer outra coisa que a gente venha trazer, oferecer para a população para se transportar, que não seja o transporte individual, né, você já está criando benefícios. Então, benefícios, como você já está vendo, é pequeno esse benefício, mas ele está favorecendo muito, não só as pessoas, né, como o comércio, até o meio ambiente, né, tudo isso favorece, né? Então, quer dizer, o transporte público é fundamental numa cidade, né? Então, ele precisa ser oferecido e cada vez mais, né? O professor Marcos Quintela, o senhor acha que está perto ou está longe um transporte subaquático, uma gigantesca obra que nascesse ou em Niterói para trazer aqui para o Rio, ou o oposto? E São Gonçalo está dizendo, bem lembrado aqui, uma eu acho muito importante ter uma ligação direta de metrô submarina, que hoje tem tecnologia para isso e barata, quer dizer, é só chamar os chineses aí para fazer uma ligação direta, por exemplo, da Central do Brasil com São Gonçalo. Eu tenho uma experiência muito grande nesse projeto que eu trabalho há mais de 20 anos que eu trabalho nesse projeto da linha 3 do metrô, que é um projeto fundamental para a região metropolitana e basicamente Niterói vai até Guaxindiba. Inicialmente Paulo Petroquímico, mas o projeto original da linha 3, que ele saía de Praça 15, passando por baixo do Guanabara, Araribóia, e dali vinha Barreto, Jardim Catarina, até Guaxindiba, que era uma linha que ela começava subterrânea, depois ela ia elevada, depois ela acabava em superfície lá nessa região. Beneficiaria aquela população enorme de São Gonçalo que sofre muito, né, para se transportar, principalmente para o Rio de Janeiro, né, que é pendular esse transporte, né? É um projeto que depende fundamentalmente de recursos.
né? Então isso aí é uma situação que vai depender de recursos públicos, porque o privado não vai construir isso, não tem modelagem financeira que venha recompensar 100% um investimento privado. Então teria que partir para uma modelagem como uma parceria público-privada, onde entra o dinheiro público e o privado. Quer dizer, mas isso no Rio de Janeiro, eu acho que ainda estamos um pouco longe. O projeto existe, a tecnologia, eu mesmo tive participando de um projeto na Turquia, fui lá visitar o projeto da Turquia, que tem lá 2 linhas que passam embaixo da Baía lá do Estreito de Bósforo, que é muito semelhante à Baía de Guanabara, é um trecho de quase 3 quilômetros que você passa, e a tecnologia não é sobre, todo mundo pensa que vai ficar abaixo do sol do mar, não, é apoiada no fundo do mar, é como se fossem caixões, né, de concreto, vamos simplificar aqui, que ele vem boiando e você afunda no fundo do mar. É uma tecnologia fantástica, que dá para fazer isso, lógico, com recurso só, né? Recurso financeiro. Só para lembrar, né, professor Marcos, a linha férrea que liga Paris a Londres é uma coisa fantástica. Você vai por debaixo do Canal da Mancha, você sai do centro de Paris, da Gare do Norte, e chega na estação Vitória, se não me engano, Vitória era o King's Cross, centro de Londres. Mas com a extensão bem maior, né? Uma extensão bem mas maior. Só que lá passa por baixo da terra mesmo, abaixo do mar. Ele não passa na água, ele está abaixo do nível do mar, lá embaixo mesmo, né? Essa da Baía de Guanabara, ela seria apoiada no fundo do mar ali, vamos dizer, entendeu? É muito interessante, aqui permite esse tipo de obra, né, de método construtivo. Professor Quintela, o Maurício quer perguntar, mas um detalhe, o senhor está falando por cima, então, porque eu estou falando por baixo, a minha pergunta foi mais nessa linha aí do que o Madureira disse. Dentro d'água, é subaquático, mas é que eu estou falando o seguinte, ela é apoiada no fundo do mar. Ela não está na terra, lá embaixo, lá abaixo da terra, do fundo do mar, entendeu? Porque como uma ponte de Niterói, é isso? Teria vigas que seguraria a estrutura? Não, ela vai afundar e vai apoiar no fundo do mar. Entendeu? Imagina uns caixões, umas caixas vazadas que você vem flutuando e afunda, ela encosta lá no fundo do mar, fica lá embaixo. Entendi. Se for caixão, eu prefiro esperar um pouquinho, que a obra não seja agora. Maurício, sua pergunta. O professor, esse projeto aí do metrô da linha 3, né, ele integra aí esse grande projeto entre Rio e Niterói, né? Inclusive tem sido mencionado aí pelo prefeito Eduardo Paes e prefeito Rodrigo Neves nesse projeto aí de parceria dos 2 municípios para sediar os Jogos Pan-Americanos, e talvez o mais importante, né, caso ele venha a se concretizar, serviria para recuperar uma linha que foi extinta com o tempo, né, apagado. Niterói contava com um serviço de linha férrea, partindo ali da região do Barreto, atravessando São Gonçalo a caminho de Itaboraí. Guaxindiba é quase em Itaboraí, né? É uma linha que foi com o tempo apagada, construções foram erguidas ali às margens da linha férrea, ou seja, recuperação para a população de um serviço que foi extinto e pode ser recuperado, né? Eu trabalhei nesse projeto e lá atrás, que tinha toda a faixa de domínio, que ia ser ali uma espécie de VLT no passado, depois iria ser um corredor de ônibus movidos a gás, tinha vários projetos que contemplavam essa região de São Gonçalo. Pra você ter uma ideia, essa linha 3, ela faz parte do plano original metroviário da região metropolitana, desde lá, década de 1970. Né? Então você tem ali todo um projeto pronto para ser executado. É uma questão agora de continuidade. Nós estamos ainda com dificuldade de concluir a linha 4 original, que na verdade ainda não chegou na Barra, né? Porque chegou só até Jardim Oceânico. Ainda falta ali aquela parte da linha 2 que vai até de Estácio, passando por Cruz Vermelha até a Praça 15, que seria fundamental para essa linha 3 também. Quer dizer, então é uma visão sistêmica de transporte que precisa ser feita, são planejamentos de longo prazo que depende de recursos. Quer dizer, é uma situação ainda que eu entendo que estamos, vamos dizer assim, longe,
mas é altamente viável em termos econômicos, sociais e ambientais, né? Você sabe, professor Marcos Quintela, não existe nada que no grande mundo da política com união e força não se construa, né? Isso. Se o governo do estado, com os 3 senadores que representam o Rio de Janeiro e que representam o estado, com os prefeitos dessas cidades envolvidas que comentamos aqui, a princípio Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e mais extensivamente a outros também da própria Baixada, no engajamento como esse, encaminhar ao presidente da República algo bem objetivo que passe pelo Congresso, pode ser uma coisa suprapartidária, porque esse sacrifício, nós aqui falamos, Maurício, todos os dias comenta aqui sobre trânsito, você faria em condições normais na Ponte Niterói em 13 a 15 minutos. Tem dia que leva 2 horas, 1h30, é uma coisa assim inacreditável. Olha, Sidney, qualquer projeto de transporte dessa natureza, ele é altamente viável, ele se paga com os benefícios intangíveis, que é economia de tempo, né? Menos poluição atmosférica, menos poluição sonora, menos estresse, menos tudo que você possa imaginar, isso tudo mensurado, você mensurar isso monetariamente, você justifica qualquer investimento público, isso no mundo inteiro é assim. Então você não pode pensar, né, que isso aí é um investimento financeiro, é um investimento econômico, social e ambiental. Então é uma questão que a gente bate muito nessa tecla de plano de Estado, né? Não um plano de governo. Você falou em suprapartidário, seria um plano apolítico, apartidário, porque é benefício na veia. É benefício para as pessoas. As pessoas sofrem muito, Sidney. Se você fizer entrevistas, eu lancei agora aí o índice da qualidade da mobilidade urbana, que é um índice que a FGV faz, uma nota de 0 a 10, com entrevista, com vários itens. Sidney, não tem uma cidade no Brasil que ultrapasse 5. Pra você ter uma ideia, de 0 a 10. Isso é a visão, a percepção do usuário. Por quê? Porque o usuário leva para você, na hora que você faz uma entrevista, as mazelas do dia a dia. Tá entendendo? Tudo que ele sofre em termos de, inclusive, segurança pública aliada a transporte. Né? Então, tudo isso tá dentro dessa visão de construir transporte. Excelente entrevista, Marcos Quintela, nosso convidado, engenheiro especialista em transportes, diretor da FGV Transportes, é um centro de estudos e pesquisas em transportes, logística, mobilidade urbana da Fundação Getúlio Vargas. Muitíssimo obrigado por sua participação. 19h14. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Economia e praticidade no seu celular? No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Sábado, 17 de maio, tem Semana S na Praça Mauá. Um evento gratuito promovido pelo Sesc RJ e pelo Senac RJ. A partir das 11 da manhã vai ter gastronomia, recreação, serviços de beleza, atividades esportivas, banho e tosa para o seu pet e muito mais. Às 17 horas, baile chave de Madureira e às 19, show da Isa. É só chegar e aproveitar. Não perca, é grátis. Sábado, 17 de maio, a partir das 11, na Praça Mauá. Promoção Sesc e Senac RJ. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Olha eu aqui, Gil do Vigor, diretamente do Açaí, com dicas pra você. Aqui no Açaí, preço baixo é bom pra todos. Pra quem compra no atacado e abastece seu estoque. Pra quem compra no varejo e cuida da casa. Assim, você enche o carrinho de ofertas com muita variedade e produtos de quê? De qualidade. Vem vigorar no Açaí, enchendo o carrinho de preço baixo. Aproveite!
Para esta noite, a previsão do tempo é de céu nublado. Para o final de semana, o céu vai ter algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. No sábado, a temperatura máxima prevista é de 31 graus. No domingo, os termômetros podem marcar 33 graus. Até lá, hein? No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar temperaturas entre 17 e 31 graus. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Olá, Sidney Rezende, família Tupi. Aqui é Mona Vilardo passando para convidar vocês para o espetáculo Mona Canta Dalva, no Teatro Nova Iguaçu, Petrobras. No dia 17 de maio, às 8 horas da noite, nós estaremos lá cantando Dalva de Oliveira e contando histórias tão importantes e tão bonitas da vida dessa rainha do rádio de 1951. Os ingressos são vendidos pelo ingresso digital e na bilheteria do teatro. Bandeira branca, amor, não posso mais. Eu espero vocês. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas e 20 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Álamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Power
Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, agora para falar da zona sul da cidade, observando a passagem da Venceslau Braz, ainda com o trânsito intenso e trechos de lentidão para quem vai no sentido Botafogo. Reflete pela Lauro Sodré e também na passagem da Princesa Isabel. O melhor caminho saindo de Copacabana fica sendo mesmo a Figueiredo Magalhães. Boas condições, inclusive mais à frente na chegada à General Polidoro. De olho também na Rua Jardim Botânico, lentidão para quem vai no sentido Gávea, principalmente na chegada a Pacheco Leão. A pista contrária também dificuldades na altura do hipódromo. 99 Food chegou no Rio de Janeiro. Cadastre o seu restaurante até o dia 30 de junho e garanta 2 anos de taxa zero. Segunda-feira tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Falemos do Vasco da Gama agora. Gabriel Andreso, boa noite. Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O Vasco deverá dispensar pelo menos 4 jogadores até a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, que acontece no meio deste ano. Embora o Cruz Maltino não vá participar, as competições nacionais irão parar por 1 mês, o que representará um limite para que o Vasco conte com alguns atletas. Hoje, a diretoria já anunciou a saída do zagueiro Capasso e do volante Souza, que tinham contratos válidos até o fim do ano, mas rescindiram de maneira amigável. O lateral esquerdo Riquelme e o atacante Jean Davi são outros nomes que não estão nos planos e que deverão ser ou negociados ou também rescindirem os seus respectivos vínculos. A maior possibilidade é que o Jean Davi encontre outro clube no futebol do exterior, provavelmente no México, de onde inclusive ele veio no meio do ano passado. O Vasco, que está se preparando para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, 18h30 no Campeonato Brasileiro, precisando encerrar uma sequência negativa de 9 partidas sem vencer. Técnico Fernando Diniz não deve mexer muito no time em relação à escalação que mandou a campo contra o Lanús e vive a expectativa de contar ou não com o meia Payet, que já treina com bola, está sem jogar há 1 mês, recuperado agora de uma lesão no joelho direito. Ok, Sidney? Super ok. E na sequência é a vez do Botafogo. Tudo bem, Thiago Veras? Boa noite. Boa noite, Sidney. Amigos da Tupi, o Botafogo está focando na preparação do clássico com o Flamengo domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, a última atividade, o técnico Renato Paiva pode optar pela manutenção da equipe que venceu o Estudiantes no meio da semana por 3-2 pela Libertadores. O Juan Cruz foi bem no primeiro tempo, marcou um dos gols. John, Vitinho, Jair, David e Ricardo e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur Cuiabano, Juan Cruz e Igor Jesus. Em 24 horas, na abertura das vendas, 7.000 ingressos comercializados para Botafogo e Universidade de Chile no dia 27 de maio. Lembrando que o Botafogo precisa apenas de uma vitória simples, depende do próprio resultado para se classificar ao mata-mata da Libertadores. E não só hoje durante o dia, mas ao longo da semana também, o Botafogo prestando várias homenagens. Se fosse vivo, Newton Santos estaria completando nesta sexta-feira 100 anos de idade. Ok, Sidney? Super ok. E na sequência, o Luiz Silva traz informação importante de um dado de 2023, mas que é o mais atual sobre isso. O que é, hein, Luiz? Conta. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. O Brasil bateu recorde negativo de nascimentos de bebês. Em 2023, o país viu o número de nascimentos cair pelo 5º ano seguido. Foram 2.500.000 nascidos, uma queda de 0,7% na comparação com 2022. Esse número é 12% menor que a média de nascimentos nos 5 anos anteriores à pandemia de Covid-19, ou seja, de 2015 a 2019. Os dados fazem parte da pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgadas hoje pelo IBGE. O número também é o menor desde 1976, quando foram registrados 2.400.000 nascimentos. Segundo pesquisadores do IBGE, essa queda no número de nascimentos é decorrente de fatores como o custo para a criação de filhos, a disseminação de métodos contraceptivos, inclusive entre pessoas de baixa renda, e outras prioridades de mulheres, como trabalho e formação. Sidney. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede
pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br, Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Se você pensou em melhorar o controle da sua glicemia, pensou em Smart Med Levinson. Chega de furar o dedo todo santo dia. Monitoramento totalmente automático, 24 horas por dia, direto no seu celular, com leituras a cada 5 minutos. É muita tecnologia a serviço da sua saúde e qualidade de vida. Aproveite essa super promoção do Smart Med Levinson. Compre o sensor e ganhe o transmissor grátis. Acesse supersaudávelshop.com.br e garanta já o churrasco ou feijoada. Agora é só aproveitar! Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,99. Açúcar Alto Alegre R$13,99. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 kg R$19,98. Alcatra peça inteira quilo R$36,90. Filé de frango Seara Rivelli R$18,49. Antártica Latão Pack com 12 a unidade sai R$3,89. Itaipava Pilsen ou Peta por um malte latão R$3,69. Papel neve com 12 rolos R$12,98. Farinha de trigo 3 coroas R$2,99 no app. Bebida láctea LG 1.150 gramas R$12,99 no app. Queijo prato e também fatiado 150 gramas, R$8,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete. Venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Olá, ouvintes da Rádio Tupi. Aqui quem fala é Rudney Castilho, sou apresentador do evento Hallelujah e estou passando aqui para deixar um convite especial para este final de semana. Nos dias 16, 17 e 18 de maio acontecerá o Festival Hallelujah Rio no Terreirão do Samba. E quem abre a programação é ele, Padre Fábio de Melo, na sexta-feira, dia 16. Um evento gratuito e para toda a família. Super Rádio Tupi. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do Baldinho Amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h29. Estamos encerrando essa semana aqui, agradecendo aqui a nossa equipe pelo empenho, pelas informações. Uma semana muitíssimo produtiva. Obrigado, Marcelo Madureira. Bom fim de semana para você, Madureira. Bom fim de semana para todos. Valeu, Sidney. Isso aí. Para você também, Maurício. Um abraço, até segunda. Bom fim de semana. Renato, Victor e todo mundo. Olha, hoje sextou, não estamos juntos, hein? Se você não vai ao barzinho, o barzinho vai até você. Cristiano Santos e Vaguinho já estarão entrando aqui no nosso estúdio. Recebe o cantor de bares e festas, André Vilela. E tá entrando aqui o Cristiano. Você vai cantar, que você vai tocar o instrumento? Você aparece aqui para os ouvintes da Tupi verem que você realmente tá aqui já no nosso estúdio. Você vai cantar, tocar violão? Ninguém merece isso, né, cara? Eu cantar, tocar, ninguém merece. Então, assim, já que é um barzinho, você bebe cerveja, então, pronto. Isso nem café, o que sobrou do nosso barzinho aqui hoje. É isso aí, Cristiano Santos, já no seu rádio. Tchau, pessoal, bom final de semana, até segunda. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. E OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos. 2626